Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre um assunto muito famoso na estatística, que é a curva normal. O nome da aula de hoje é distribuição normal. Vamos ver do que se trata. Observem que aqui no slide eu tenho dois gráficos. Um de barra, do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho um gráfico que parece uma curva, né? Que parece, a gente chama também às vezes de curva do sino, que é uma linha que sobe, estabiliza um pouquinho lá em cima e depois ela cai. Esse gráfico aqui do lado esquerdo, ele é chamado de distribuição empírica. O que é uma distribuição empírica? Distribuição empírica é aquele gráfico que você vai montar no Excel, que você vai montar no PSPP, com os dados que foram coletados diretamente da sua pesquisa. São os dados que você coletou sem fazer nenhum tipo de tratamento especial sobre eles. Você fez as entrevistas, digitou na sua tabela, pediu para o programa fazer um gráfico, e aí nós temos a nossa distribuição empírica. Então, a distribuição empírica ela mostra de forma gráfica como os dados que a gente coletou se apresentam. Agora, do lado direito, a gente tem a famosa curva normal, que também é chamada de distribuição de Gauss, também distribuição normal, curva do sino, tem vários nomes na estatística, esse tipo de formato de curva, mas a gente vai começar a tratar ela como curva normal. O que é a curva normal? Bem, os estatísticos começaram ao longo de muitos e muitos anos de pesquisa a fazer uma comparação entre como um dado fenômeno se manifesta na amostra e como o mesmo fenômeno se manifesta na população. E eles observaram que quando você tem uma população muito grande, quando você tem uma população bastante significativa em termos de quantidade de dados e de pessoas, a distribuição das variáveis ela começa a ter um formato que parece um formato de curva, que é esse formato de curva que a gente tem aqui na tela. E eles observaram que esse fenômeno é muito comum, tão comum que merece algum tipo de tratamento especial, que a gente tem que parar para pensar, olha, o que foi que houve aqui? Quando eu vou para a população, a distribuição fica parecendo uma curva bem bonitinha, como essa que a gente tem aqui no slide. Daí eles perceberam isso, que quando você tem a amostra, geralmente a distribuição ela é meio quebrada. Mas quando você tem a população, a distribuição ela fica mais simétrica, fica mais organizada. E quanto maior o tamanho da população, maior a chance que a nossa distribuição siga o formato de uma curva normal. E isso é sabido nas áreas de pesquisas mais diversas que é algo muito comum. Quanto maior a população, maior a chance da gente ter uma distribuição no formato da curva normal que a gente tem aqui do lado direito. Daí o pessoal da estatística pensou o seguinte, espera aí, quer dizer então que se a minha distribuição tiver um gráfico parecido com o da curva normal, então é mais provável que os meus dados sejam mais representativos dos dados da população inteira. Então, se eu pegar a minha distribuição e normalizá-la, ou seja, subir mais um pouquinho do lado direito, subir mais um pouquinho do lado esquerdo do gráfico, e ajustando o gráfico, distribuindo os dados desse gráfico de forma que ele passe a formar uma curva normal, eu vou ter uma ideia muito melhor de como os dados se apresentam na população se eu não fizer nenhum tipo de tratamento nos dados da minha amostra. E aí a estatística inferencial surgiu. E isso foi confirmado ao longo de muitas décadas, de que quando eu tenho os dados da minha amostra e eu normalizo eles, ou seja, eu peço para o software de estatística ir ajustando o desenho do gráfico até ele ficar parecido com a curva normal, os dados que eu tenho da minha pesquisa serão muito mais representativos da população, muito mais parecidos com os dados da população original, de onde eu tirei a amostra para fazer a pesquisa, do que se eu usar os dados brutos. Eu sei que isso é meio contraintuitivo, né? Porque o que eu estou dizendo na prática é que a gente vai precisar distorcer os dados da nossa amostra para ter um resultado mais fiel, mais fidedigno. E se eu não deturpar, se eu não mexer nos dados da minha amostra, eu estaria deixando de ter dados mais representativos da população.
Eu sei que é contraintuitivo, mas décadas e décadas e décadas de pesquisa estatística têm mostrado que isso é bem interessante e faz sentido. Como é que a gente faz, então, para transformar uma distribuição empírica em uma distribuição normal? Vamos aqui ao slide. A distribuição empírica, como eu já coloquei, simplesmente digitamos os dados e pedimos para o software fazer o gráfico. A distribuição normal, a gente vai pedir para o software nos dar a distribuição normal daquela tabela que a gente digitou ali, naquele programa de estatístico. E o software vai fazer o quê? O software ele vai fazer uma série de cálculos e ajustes, modificações, de forma que, ao final, a média, a mediana e a moda fiquem no mesmo valor. Ele vai deturpando os dados bem devagarinho, à esquerda e à direita, até que, pá, você tem média, moda e mediana no mesmo valor. E formando essa curva simétrica, né, que do lado direito você tem um espelho do lado esquerdo, simétrica, bem bonitinha, que provavelmente ela representa bem melhor a população do que o gráfico que a gente tem do lado esquerdo. Nesse slide, o que eu tenho é que o gráfico de coluna é a nossa amostra empírica. Foram os dados que a gente digitou limpo e seco no software de estatística. Aí eu peço para o software me mostrar a distribuição normal, me mostrar a curva normal. O que é que ele faz? Ele, nesse caso aqui, em cima do gráfico da nossa distribuição empírica, ele jogou a projeção do gráfico da curva normal. Vejam que eu apontei com a seta vermelha, a linha está bem fininha, mas eu acho que dá para ver. A linha bem fina, formando a distribuição normal desse gráfico empírico. Vejam que em algumas coisas ele aumentou, algumas coisas ele baixou, para no final ele fazer o desenho da curva normal, que representaria, supostamente de uma forma melhor, a nossa população a partir dos dados da amostra que a gente tem. Vamos falar de algumas diferenças bem básicas entre a distribuição empírica e a curva normal. Na distribuição empírica, a gente tem uma população finita. O que é que eu quero dizer com isso? Que você sabe exatamente a quantidade de pessoas que tem dentro da sua amostra. Então, a quantidade de pessoas que deram dados para você preencher tem um fim. Por isso que a gente diz que na distribuição empírica, a população ela é finita. Na distribuição normal, a população ela é infinita. Você não tem ideia de quantas pessoas tem aí dentro. Daí que a gente chama de infinito, porque o céu é o limite. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão aí dentro da curva normal. A distribuição empírica ela é definida pelas medidas de tendência central e dispersão que a gente viu em aulas passadas. A distribuição normal ela é definida pela média populacional, que é representado pela letra μ, e pelo desvio padrão da população, que é representado pela letra sigma. Inclusive, vocês vão observar que nas próximas aulas a gente basicamente vai ficar só falando de média e desvio padrão, média e desvio padrão. Alguns outros indicadores que a gente viu em aulas passadas, a gente vai falar menos, e a gente vai focar muito em média e desvio padrão. Outra diferença, e aqui é a diferença fundamental, inclusive do ponto de vista filosófico. A distribuição empírica ela é uma constatação, ou seja, é algo que você constatou, você foi lá, verificou, contabilizou e está aqui o que você achou, é uma constatação. A distribuição normal, não. Ela é uma pressuposição, é uma especulação. Você especula com uma certa margem de erro, que a gente vai ver mais à frente, você especula com uma certa chance de estar errado, de que talvez a população se apresente dessa forma. Então, a distribuição normal não é uma constatação, é uma especulação. Você está pressupondo que a população siga o formato da distribuição normal. Esse desenho eu coloquei aqui só para deixar mais visível, né, do ponto de vista gráfico, que numa distribuição normal, a média, a moda e a mediana estão no mesmo ponto e ficam no centro da curva normal. Nesse gráfico eu tenho três curvas. A curva do meio é a curva normal. Inclusive eu coloquei uma seta com a palavrinha normal para apontar qual das três curvas é a curva normal. Curva normal, média, moda e mediana,
estão na mesma linha central que vai dividir 50% para o lado direito, 50% para o lado esquerdo. Se média, moda e mediana estão no mesmo valor e dividem a nossa curva normal ao meio, então a gente vai ter que localizar onde é esse meio. Nesse gráfico que eu coloquei aqui no slide é o número 50. Então, a gente já sabe que os valores para a direita do lado 50 são 50% dos valores. E os que estão ao lado esquerdo do número 50 são 50% dos valores. A novidade que eu vou apresentar aqui para vocês é o seguinte. De 50 até 55, no gráfico da curva normal, nesse daqui, eu tenho um desvio padrão. O desvio padrão nessa distribuição aqui tem valor 5. Então, se eu vou de 50 para 55, eu tenho um desvio padrão acima da média. Se eu vou de 50 para 45, eu tenho um desvio padrão abaixo da média. O que é que acontece? Tem um fenômeno que é universal. Em todas as curvas normais, o primeiro desvio a partir da média para a direita e o primeiro desvio padrão, a partir da média, para a esquerda, sempre, e isso é universal, sempre tem 34,13% dos nossos dados, dos nossos participantes. 34,13% dos nossos participantes sempre estarão em uma curva normal a um desvio para a direita da média ou a um desvio para a esquerda da média. Qual é a grande vantagem disso? É porque eu posso agora, literalmente, no olho, comparar duas curvas normais. Eu posso começar a fazer comparação entre variáveis de diferentes pesquisas ou comparação de variáveis dentro de uma mesma pesquisa. Se eu normalizei essas variáveis, se eu normalizei essas distribuições e eu sei o valor da média e eu sei o valor do desvio padrão, eu posso checar quanto é 34,13% daquele grupo, quanto é 34,13% do outro grupo e ver onde é que tem mais gente ou menos gente. Imagine que eu tenho dois grupos. Um grupo fez tratamento com psicoterapia e o outro grupo não fez tratamento nenhum. Tenho duas amostras, né? Uma amostra que fez tratamento, outra amostra que não fez tratamento nenhum. Se eu tiver como normalizar essas duas distribuições, eu posso comparar as pessoas que fizeram tratamento e as pessoas que não fizeram tratamento com uma confiança estatística bastante significativa. Então, esse fenômeno da curva normal permite a gente fazer comparações que antes não era possível, ou então que dava muito trabalho para fazer. Em aulas futuras, a gente vai até fazer isso no software de estatística. Isso também significa, gente, que dependendo de onde a pessoa apresente um valor, eu posso saber a posição dela numa fila indiana imaginária. Eu posso saber se ela está um desvio padrão acima da média na fila, eu posso saber se ela está 2 desvios padrões acima da média na fila. E isso, por exemplo, para montar escalas de avaliação psicológica é muito utilizado. É daí, por exemplo, que geralmente quando a gente fala em QI, a gente vai falar em QI médio superior, a gente vai falar então da posição do sujeito dentro dessa distribuição normal, né? Geralmente as escalas psicológicas não usam os dados empíricos, eles usam os dados normalizados, porque aí você vai poder fazer comparações com uma fidedignidade estatística bem maior. Então, vamos sintetizar quais são as utilidades da distribuição normal. Primeiro, historicamente, grandes populações apresentam distribuições que se assemelham à curva normal. Então, se a gente tem a nossa distribuição empírica, eu normalizo e eu vou ter uma ideia melhor de como é que a população se apresenta, né? Então, essa é a primeira utilidade, ter uma ideia melhor de como é que a população se apresenta. Segundo, ao transformar uma distribuição da amostra em normal, pode apontar como seria o fenômeno em uma grande população, ou seja, possibilita a inferência da amostra para a população. Então, eu tenho a média na minha amostra. Quando eu normalizar, eu vou calcular essa média da população. E aí essa média da população, que foi calculada a partir da distribuição normal, tem uma chance melhor de representar a população do que a média dos nossos dados brutos. Terceiro ponto. Em uma distribuição normal ou normalizada, tanto faz a forma de falar, é mais fácil calcular probabilidades, pois já se conhece
a probabilidade de encontrar uma quantidade X de pessoas a partir da média e do desvio padrão, ou seja, fica melhor para a gente montar uma fila indiana imaginária, fica melhor para a gente montar uma escala, que é algo que em avaliação psicológica e pesquisa epidemiológica em saúde mental é muito utilizado. Obrigado por terem acompanhado até aqui, gente, e tendo dúvidas, podem colocar nas postagens. Um abraço a todos.